João capítulo 11, eu estarei lendo do verso 17 até o verso 27. Quem já encontrou, diga amém. Diz aqui a palavra, do verso 17 ao 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós te damos graças por este privilégio que temos de ter a tua palavra, as Escrituras, disponível a nós, Senhor, onde podemos nela meditar e encontrar uma palavra de fortalecimento, uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento, e que nesta noite, Senhor, uma palavra de despertamento e de exortação seja dada ao teu povo, Senhor, para entendermos que a nossa vida não está limitada a esse tempo que viveremos aqui na terra, mas de que o Senhor tem algo glorioso reservado para cada um daqueles que te amam, Senhor. Por isso que a tua palavra, Senhor, traga este consolo também, e traga esta verdade a cada coração aqui, no nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título que eu coloquei para essa palavra é Temporalidade versus Eternidade. Certa vez, um turista estava viajando por Londres e não sabendo falar muito bem o inglês, e querendo saber que horas havia, ele perguntou a um britânico que passava ali por perto dele. Ele fez a seguinte pergunta, ele queria perguntar a respeito da hora, mas não sabendo falar muito bem o inglês, ele fez a seguinte pergunta: o que é o tempo? Quando na verdade ele deveria perguntar: que horas são? E quando ele fez essa pergunta àquele britânico que passava, o que é o tempo? O britânico olhou para ele assustado, meio assustado assim. Ele respondeu: esta pergunta é muito difícil. Ela é uma pergunta filosófica. O que é o tempo? E de fato, meus irmãos, muitos pensadores já escreveram longos tratados sobre essa questão do tempo. Um deles foi Santo Agostinho, que no seu clássico livro, As Confissões, que é conhecida como As Confissões de Santo Agostinho, ele fez essa mesma pergunta que foi feita ao britânico, lá no livro 10 das Confissões. Ele faz essa pergunta para si mesmo, Agostinho faz, o que é o tempo? E Agostinho, ele responde, dizendo: se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Mas se tento explicá-lo a quem me pergunta, então já não sei. Ele falou: eu sei o que é o tempo, mas sei para mim. Eu não sei explicar, o que ele estava dizendo, Alguns pensadores afirmam, meus irmãos, que o tempo é algo que não existe. Também tem pensadores que vão para essa linha, dizendo: o tempo não existe. O tempo nada mais é do que uma convenção humana
para regularmos e medirmos as nossas ações. Porém, outros acreditam que o tempo é real, pois tudo muda e move, pois tudo que muda e move necessita de tempo. Como eu acabei de falar, nós já não somos mais os mesmos homens de alguns dias atrás, né? Você acha que você é o mesmo homem ou a mesma mulher de ontem? Olhe talvez para o chão da sua casa. Quantos cabelos já caíram, né? Principalmente as mulheres. Eu não sei por que as mulheres não ficam carecas, né? O cabelo das mulheres cai, o nosso cai e não cresce de novo, né? Mas os das mulheres caem e crescem, né? Graças a Deus, né? Por isso, né? Pelo menos é um mal que só afeta os homens, né? As mulheres, né? Deus é bom, graças a Deus. Mas nós não somos as mesmas pessoas de ontem, de semana passada. Ainda não somos o que seremos daqui a alguns dias, amanhã, daqui a uma semana. Muitos pensadores consideram que nós temos a noção de tempo em virtude da memória que nós temos, né? A memória nos faz guardar o que nós passamos, né? O que passamos hoje pela manhã. Se eu perguntar para os irmãos, como foi o culto de hoje pela manhã, os irmãos vão puxar na sua memória e vão saber dizer o que aconteceu hoje de manhã, o que aconteceu ontem, do que fizemos alguns anos atrás. Pois se não fosse a memória, se nós não tivéssemos essa faculdade chamada memória, nós seríamos como os animais, vivendo simplesmente o tempo presente, né, e não se importando. Os animais vivem assim, eles vivem o tempo presente. Não adianta perguntar a um animal o que aconteceu ontem, o que aconteceu uma semana atrás, porque ele não tem memória. E talvez seria melhor se nós não tivéssemos memória, né? Porque algumas coisas seria bom se nós não tivéssemos memória. Por exemplo, não guardaríamos rancor de alguém que nos feriu, né? Alguém te fere, porque você tem memória, aquilo te vem, aquilo te faz lembrar. Então, se você não tivesse memória, não estaria guardando isso. Mas pensando bem, eu acho que não seria bom, não, né? Porque se a gente não tivesse memória, essa pessoa que nos feriu ia nos ferir muitas outras vezes, né? Mas é pela memória que o tempo nos vem. O homem sofre, meus irmãos, em relação ao tempo, por diversos motivos. Primeiro, por não dominá-lo. Ninguém domina o tempo. O tempo é como a vida, nós temos que desfrutar, nós temos que viver, nós temos que viver o nosso tempo. Não é possível guardar o tempo, colocar ele numa geladeira e dizer assim, Senhor, hoje eu não usei 24 horas do meu dia não, só usei 18, tenho 6, amanhã eu vou usar 24 mais 6. Não pode. Você tem que usar o tempo, né? O tempo é algo que nos envolve, nós não podemos colocar na geladeira. Sofremos por não entender completamente, e sofremos por não saber muito bem como são as formas de tempo. Podemos encontrar algumas respostas na palavra de Deus, com respeito a outras formas de tempo. Compreendemos pela palavra de Deus que existe o tempo que nós vivemos, e existe também um outro tempo, né, que a Bíblia chama de eternidade. Nós vivemos esse tempo, mas esse tempo que nós vivemos é envolvido pela eternidade, né, a eternidade onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivem, habitam, juntamente com os seres celestiais. E alguém pode dizer, pastor, mas como o pastor diz isso? A Bíblia toda nos ensina isso. E já no primeiro versículo da Bíblia, isso é intuitivo a nós. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? O que diz a palavra no primeiro versículo? No princípio, o que diz lá, irmãs? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quando a Bíblia diz no princípio, isso significa no início desse tempo que nós vivemos, o que nós chamamos de temporalidade. Mas para isso ser criado, quando a Bíblia diz Deus criou, então Deus estava na temporalidade? Sim ou não, meus irmãos? Não, Deus estava fora da temporalidade.
Se ele teve que criar as coisas, inclusive o tempo, ele estava fora do tempo, ele estava na eternidade. Então, de uma forma intuitiva, nós podemos compreender que existem dois tempos. E assim podemos dizer, um que sempre existiu em Deus, o tempo eterno, a eternidade, e o outro tempo que passou a existir com a criação de todas as coisas. O tempo que os filósofos chamam de o tempo da decrepitude, ou o tempo onde tudo muda. O tempo da decrepitude, por quê? Porque o tempo, ele afeta todas as coisas. Algumas mais rápidas, outras um pouco mais lentas. Nós, seres humanos, nosso tempo geralmente gira em torno de 80, onde Deus é mais generoso, 90, 100, enfim. O tempo para destruir uma madeira é um, o tempo para destruir um ferro é outro, o tempo para destruir um outro produto é outro. Então, o tempo, como dizem os pensadores, é um tempo da decrepitude, porque o tempo vai mudar todas as coisas. E compreendendo isso, irmãos, uma pergunta importantíssima é levantada. Ouça essa pergunta. Nós, homens, viveremos a realidade desses dois tempos? Ou seja, viveremos a realidade do tempo onde tudo muda, e nós já estamos vivendo essa realidade, e viveremos também a realidade do tempo eterno? Viveremos esses dois tempos? E mais uma vez alguns pensadores dizem que não. Para alguns pensadores, o homem não passa de uma matéria qualquer, e quando nós morremos, nós somos aniquilados e somos misturados, para alguns pensadores, a esse grande ecossistema, numa visão panteísta, naturalista de mundo. Porém, pela palavra de Deus, nós compreendemos e podemos afirmar e ter confiança. Nós, seres humanos, viveremos os dois tempos. Estamos vivendo o tempo da temporalidade, mas a Bíblia também nos ensina que nós viveremos o tempo da eternidade. Você crê nisso? Quem crê nisso? E não há lugar melhor, meus irmãos, para pensarmos nestas coisas, a respeito de temporalidade e eternidade, do que a volta de um caixão, a volta de um sepulcro, onde a terminalidade ou a temporalidade humana, ela se apresenta com o seu odor, se apresenta com a sua fragilidade. Antes, aquelas pessoas que estão ali, tão bonitas, tão fortes, tão cheirosas, agora, um corpo se decompondo, secando, sumindo. A temporalidade é assim, irmãos. Todos ficam assustados quando tem que enfrentá-la. Quando se descobre uma doença, quando se percebe que a chegada da morte, ou quando contemplamos pessoas que nós amamos que se vão. É algo terrível. E é por isso que nós, seres humanos, não gostamos da temporalidade. Não queremos falar dela, não queremos saber dela, mas ela está sempre à nossa volta. E o texto nos mostra que era isso que estava acontecendo, Todos estavam assustados, todos estavam temendo a temporalidade. O único que não estava assustado aqui no texto, quem era o único que não estava assustado? Quem era o único que não estava assustado, irmãos? Jesus, Jesus não estava assustado. Jesus não estava assustado. A morte, meus irmãos, ela marca o fim da nossa temporalidade e nos lança na outra dimensão do tempo chamado eternidade. A morte também marca o fim daquilo que nós chamamos de a extensão do tempo. A extensão do tempo, que é algo que todos nós temos.
Não sabemos quanto tempo temos, né? Mais uma vez citando Santo Agostinho, ele disse certa vez, né? Não há nada mais certo do que a morte. E não há nada mais incerto do que a hora da morte, né? Todos nós sabemos que nós somos seres temporais, que temos uma extensão de tempo dada por Deus a cada um de nós. Quem aqui já foi em cemitério aqui? Quem já foi a cemitério? Né? Por mais que cemitérios possam ser bonitos não, né? Melhor cuidado ou menos cuidado, né? Mas a maioria dos cemitérios, né, tem ali, né, quando nós vamos a cemitérios, nós podemos constatar que todas as lápides que estão ali, as lápides mostram a extensão do tempo que cada um viveu. É ou não é? A extensão do tempo que cada um viveu. Aí você, às vezes, vai para um cemitério lá e passa e vai ver lá, esse viveu bem. Esse outro não viveu muito bem, né? As lápides estão fechadas. A extensão do tempo para aquelas pessoas já foi definida. As nossas lápides, irmãos, elas estão com uma data só. Não ouvi nenhum amém. Eu vou dizer de novo. Você não está vivo não, meu irmão? Senão eu vou botar a data final, hein? Mas as nossas lápides só estão com a data, só com uma data. Amém, meus irmãos? Quem está vivo, diga amém, né? E obviamente que cada um sabe, nós sabemos a data que tem, né? A minha lápide, que está aberta, está lá, 25/4/70. Espero em Deus que a data final da minha lápide seja daqui a 40 anos. Poxa, não ouvi nenhum amém também. Obrigado, irmã Cristina, né? O pastor está com 55, mais 40, 95 eu acho que está bom para a gente viver. Então, mais 40 anos, né? O verso 17, irmãos, no texto, mostra que a lápide de Lázaro foi fechada. Diz o verso 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro em que situação? Ele já estava o quê, meus irmãos? Já estava morto, sepultado, e já havia 4 dias. Então o texto mostra que a data fim havia chegado para Lázaro, ele estava sepultado. E Jesus vai àquele túmulo, irmãos, diferentemente dos outros que foram visitar Marta e Maria. Jesus vai àquele túmulo, mas ouça isso, ele não vai para chorar, ele vai até ali para mostrar 2 coisas. Ele vai ali para mostrar, primeiro, que ele era o Senhor da temporalidade, e ele também é o Senhor da eternidade. Deus controla todos os tempos. Deus é o Senhor do tempo. E a Bíblia diz, o próprio contexto aqui do texto, o contexto nos diz que ele já sabia o que ia fazer. Se você vê aqui no verso 4 do capítulo 11, diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela o quê, meus irmãos? Glorificado. Então Jesus já sabia o que ia fazer. Por isso que ele não estava assustado com aquela situação. Ele não foi lá para chorar por Lázaro. Ele foi lá para fazer algo maravilhoso e algo tremendo. Mas além da extensão do tempo que é dada a cada ser humano, né, e que nós não temos muito controle, o tempo também tem um outro aspecto que é muito importante. A extensão do tempo todos nós temos. Uns vão viver 80, 70, 90, 100, né? A minha sogra está lá com a extensão do tempo boa, né? 93 anos. A irmã Estelina também está batendo a minha sogra, né? 95 anos, né? Então Deus tem sido generoso com essas irmãs, tem dado uma extensão de tempo preciosa. Mas além desse aspecto chamado extensão, o tempo também tem um outro aspecto que nós chamamos de qualidade, né? A qualidade do tempo que nós decidimos viver. Deus deu tempo para todos nós, mas Ele também nos deu a capacidade de
aplicar a qualidade a esse tempo. Muitos não compreendem esse aspecto, né? Alguns ouvem falar disto, mas não conseguem colocar em prática, acham algo muito difícil. A qualidade do tempo, meus irmãos, se refere à maneira pela qual nós aproveitamos o tempo que é dado a cada um de nós. Deixa eu dar aqui 2 exemplos para os irmãos entenderem isso. Vamos pegar aqui 2 exemplos. 2 pais, 2 homens casados, pais, e que têm um filho de 5 anos, né? Filhos de 5 anos, 2 pais aqui, casados e têm filhos de 5 anos. O primeiro pai é um tipo de pai que todo final de semana ele prefere gastar o seu tempo que tem se embriagando, farreando com os colegas, não sai com o seu filho para passear, e ele vive desta maneira por 15 anos. Ou seja, seu filho tinha 5, ele fazia isso. Seu filho completa 20 e ele ainda continua fazendo isso, né? O segundo pai, que também é casado e tem um filho de 5 anos, ele prefere fazer atividades que englobam a família. Prefere passear com a esposa e filhos, vai para uma praia, curte um final de semana na serra, acompanha o crescimento do filho e compartilha, né, com eles das alegrias e tristezas do crescimento. Eu pergunto aos irmãos, qual desses 2 pais viveu um tempo de qualidade com os seus filhos? Qual dos 2 pais? O segundo. Segundo viveu um tempo de qualidade com seu filho. Os 2 tiveram a mesma extensão de tempo, mas um não aplicou qualidade e o outro aplicou qualidade. Infelizmente, meus irmãos, muitos sabem disso, mas são poucos que estão dispostos a praticar esta verdade. Mas, sem dúvida, a maior e melhor qualidade que podemos agregar ao tempo que nós vivemos aqui na terra, ouça isso, a maior e melhor qualidade que podemos agregar ao tempo que vivemos aqui na terra, é quando nós trazemos Deus para fazer parte dos nossos dias, da nossa vida, dos nossos momentos, das nossas escolhas, é quando fazemos dele o Senhor das nossas vidas. Quem é que pode dizer, amém, pastor? Quem é que reconhece isso? Que quando fez de Deus o Senhor da tua vida, a qualidade do teu tempo mudou. Quem pode dizer isso? Eu atesto isso, irmãos, né? Eu assino isso. Eu, quando tinha 16 anos, eu me converti, e eu posso atestar que a melhor e maior coisa que eu fiz na minha vida foi trazer Deus para ser o Senhor da minha vida. Às vezes eu tento imaginar, não gosto muito de imaginar não, mas eu tento imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse me convertido aos 16 anos. Primeira coisa, eu não teria a minha amada Denise, né? Não teria a amada Denise, porque eu encontrei ela na igreja. Quem sabe eu estaria conhecendo uma filisteia por aí, né? Uma Dalila, uma filisteia por aí, né? Que estaria trazendo um rumo diferente para a minha vida. Mas graças a Deus que eu encontrei uma abençoada de Deus, né? Construímos a nossa família, construímos a nossa história. Então eu posso atestar isso, irmãos. Eu posso atestar que a melhor coisa que nós podemos fazer para agregar qualidade ao nosso tempo que nós vivemos aqui na terra é quando trazemos Deus para fazer parte da nossa vida. E nós podemos deduzir que Lázaro também fez isso. Lázaro fez isso. Ele fez de Jesus o seu amigo. E ele fez de Jesus aquele que seria o alvo do seu amor. Jesus não foi à toa lá ao encontro de Lázaro. A Bíblia nos mostra que Lázaro era um amigo de Jesus, que Lázaro amava a Jesus. E alguém pode dizer, mas pastor, onde está isso que o pastor está falando? Está aqui no próprio texto. No verso 3 do capítulo 11 diz, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus,
Senhor, está enfermo aquele a quem, o que, meus irmãos? Amas. Então havia uma relação de amor, né? Um amor filial, um amor de amigos, né? Entre Jesus e Lázaro. E também o próprio Jesus fala sobre essa amizade. No verso 11 diz: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro era alguém que amava Jesus, Jesus o amava, e havia essa relação de alegria, de amor. E eu pergunto aos irmãos e amigos que estão aqui nesta noite: que lugar Jesus tem ocupado na sua vida e no teu coração? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na sua vida e no seu coração? Você o ama de verdade? Você pode dizer que ele é o seu melhor amigo? Você pode dizer isso? E hoje, nem havia imaginado isso, né? Mas hoje é celebrado o dia da amizade, né? Dia 20 de julho, nem havia pensado nisso, mas preparando aqui a mensagem recentemente, eu vi isso, né? Então, no dia da amizade, nós podemos dizer: Jesus é o nosso melhor amigo. Quem pode dizer isso? Jesus é o meu melhor amigo. Então Jesus foi até Lázaro, porque Jesus o amava, e porque Jesus tinha uma verdadeira laço de amizade. Jesus foi ao sepultamento do seu amigo. E geralmente, nos sepultamentos que nós vamos porque são pessoas que nós consideramos o quê, meus irmãos? Amigas, familiares, né? Eu já fui a muitos sepultamentos. Como pastor, já perdi a conta de quantos sepultamentos participei. É só aqui em um ano, assumindo a igreja aqui da vila, o meu batismo como pastor aqui na igreja da vila foi realizar um sepultamento, né? Eu fui anunciado como pastor, nem tinha ainda recebido a regência do bispo Walter, mas naquele domingo que foi anunciado, teve duas pessoas de familiares aqui da igreja que faleceram, e no dia seguinte o pastor John pediu: pastor, pode ir lá me ajudar para participar desse sepultamento? Eu já fui a muitos sepultamentos. Eu já fui a sepultamentos de pessoas novíssimas. Né? Sepultamento de criança é algo muito ruim, é muito triste. Já fui sepultamento de pessoas, né, que já haviam vivido uma boa extensão de tempo. E, em alguns casos, né, nesses sepultamentos, um pensamento me ocorreu. Não sei se já ocorreu aos irmãos, mas algum pensamento já me ocorreu. Esse seguinte pensamento: se eu pudesse, eu daria mais alguns anos de vida para o fulano e Beltrano. Puxa, morreu tão novo. Quem já teve esse pensamento? Eu já tive, né? Às vezes vendo uma pessoa, o sofrimento de um pai, o sofrimento de uma mãe, especialmente quando é um filho, que é muito doloroso quando pais têm que sepultar filhos, né? E aí esse pensamento ocorre: se fosse possível, eu daria mais alguns anos para o fulano e para fulano. Nós não temos esse poder, meus irmãos, mas o Senhor Jesus tem esse poder. Ele governa sobre o tempo, ele governa sobre a eternidade. A Bíblia afirma muitas vezes, né, dizendo o seguinte: de eternidade a eternidade, tu és Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor do tempo. A Bíblia também afirma que Deus determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Então Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro para fazer isso. Em primeiro lugar, ele mostrou que ele era o Senhor do tempo, né, ao mandar Lázaro voltar à vida e viver mais alguns anos. No verso 43, diz assim: e tendo dito isto,
clamou em alta voz. O que ele clamou, meus irmãos? Foi isso não. O que ele clamou foi: Lázaro, venha para fora. Foi uma ordem cheia de autoridade. E nós podemos dizer que nesta ordem estava implícito, né? Dizendo: vem para fora do poder da morte. Vem para fora do poder das trevas. Vem para fora, Lázaro, viver mais alguns anos da tua vida, porque eu tenho autoridade para isso, Jesus disse. E isso me fez lembrar um recente episódio que eu passei, né, com meu pai, que ficou internado por conta da Covid, mais de 100 dias no CTI, né, e o quadro dele só se agravando. E chegou no momento do quadro do meu pai, que o médico queria desligar os aparelhos que mantinham meu pai vivo. Foi no tempo da Covid, e ele ficou mais de 100 dias no CTI. Os médicos acharam que não tinha mais o que fazer. Já tinham dado todos os antibióticos possíveis, já tinham feito todos os tratamentos que poderia fazer, e o quadro do meu pai não melhorava substancialmente, e sendo já um senhor de quase 80 anos, e outras pessoas com Covid, os médicos entenderam que vamos deixar esse senhor de 80 anos morrer, e vamos dar a chance, de repente, para aquele que tem mais chance. E quando o médico queria fazer isso, a minha irmã trabalhava no hospital onde meu pai estava internado, e ela já estava muito sobrecarregada, porque ela trabalhando no hospital, então ela trabalhava, e ao mesmo tempo estava o tempo todo no CTI onde meu pai estava. E foi na época da Covid, aquela época terrível, né? E quando o médico disse para ela: vamos desligar o aparelho do seu pai, ela já exausta, ela ligou para os irmãos e falou para mim: vem aqui você conversar com o médico. Eu não tenho forças para conversar com o médico. E eu fui lá conversar com o médico, né? E foi naquela época que a Covid estava bem terrível. E quando eu cheguei lá, me encapotei todo para poder entrar no CTI. E uma das enfermeiras que trabalhava no hospital, ela olhou para mim e disse: o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: eu estou aqui porque o médico me chamou para ter uma conversa, né, e estou aqui também, aproveitando que vou ter essa conversa com o médico, eu quero ver o meu pai. E ela disse: mas o senhor não sabe o risco que isso representa? Eu falei: sei, e eu quero fazer isso. E aí fui conversar com o médico, e a conversa se desenrolou, e um dos argumentos do médico foi esse: nós vamos desligar o aparelho do seu pai, porque se o seu pai viver, ele vai ter dias de vida, ou seja, extensão, mas não vai ter qualidade de vida. Então ele falou: não faz sentido você deixar o seu pai viver, porque se seu pai sair daqui, o pulmão dele do jeito que está, o pulmão dele necrosou, o pulmão dele já não vai mais voltar a ter a flexibilidade para o oxigênio entrar. Seu pai vai viver o tempo todo preso a aparelho, falou uma série de coisas. Então ele disse: o seu pai não vai ter mais qualidade de vida. E acho que ele se deu mal, né? Porque ele foi conversar com alguém que fez filosofia. E aí eu perguntei para ele: doutor, o que é qualidade de vida para o senhor? E ele disse: não, qualidade de vida é a gente poder andar, poder fazer isso, poder fazer uma série de coisas. E eu disse para ele: doutor, se o meu pai voltar para casa, para chegar em casa, dar um beijo na esposa, um abraço nos seus filhos e netos, e depois disso morrer, eu disse para o médico: esse será o dia mais feliz da vida do meu pai. E falei para ele: não prive o meu pai disso. Eu não autorizo desligar o aparelho. E aí o médico falou: ok, o senhor está pedindo.
E depois ele botou no relatório médico, no prontuário, dizendo: a família recusa reconhecer a terminalidade do paciente. Mas graças a Deus, irmãos, além de mim e o médico na conversa, havia um outro que estava ali. Sabe quem estava ali? O mesmo que foi lá no túmulo de Lázaro. E o mesmo que foi lá no túmulo de Lázaro, ele também deu uma ordem para o meu pai: Josué, sai daí, sai desse leito, sai desses aparelhos. E meu pai começou a melhorar, voltou para casa, voltou ainda cheio de coisas penduradas nele, mas hoje ele dirige, cuida das plantas, ajuda a minha mãe a dar banho no cachorro, dirige, leva neto para lá, leva neto para cá. Meu pai não perdeu nenhum dos seus movimentos. A ordem de Deus foi. Então Deus deu mais alguns anos de vida. O Deus que controla o tempo deu mais alguns anos de vida ao meu pai. Até agora foram 3 anos. E graças a Deus está contando. Espero que seja mais uns 10, 20 anos. Ele está com 82, né? Então 10, 20 anos, né? Glória a Deus por isso, irmãos. Então Jesus é o Senhor do tempo. É Ele que pode, para qualquer situação, dizer: eu quero dar mais um tempo para essa pessoa. E Ele tem feito isso. Misteriosamente Ele faz isso. Curando, restaurando e dando vida. Além dos anos acrescentados a Lázaro, Jesus também queria mostrar um outro aspecto. Jesus queria mostrar que Ele é o Senhor da eternidade. Jesus não queria mostrar apenas que era o Senhor do tempo. Jesus queria mostrar também que Ele era o Senhor da eternidade. E Ele fez a seguinte declaração a Marta, no verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá o quê, meus irmãos? Não morrerá o quê, igreja? Eternamente. Pode morrer temporalmente. Vai morrer nessa dimensão de tempo, mas não vai morrer eternamente, né? A eternidade será dada a esses. E eu pergunto aos irmãos, mais uma vez eu pergunto: você crê que viverá a eternidade? Quem crê que viverá a eternidade? Mas uma outra pergunta eu faço: que eternidade você viverá? Todo ser humano que está vivendo na temporalidade está caminhando para a eternidade. E esta eternidade, a Bíblia nos ensina que ela pode ser duas: uma eternidade longe de Deus, para aqueles que não se importaram em viver com Deus aqui na terra, a sua temporalidade. Como é que alguém pode, irmãos, querer viver na eternidade com Deus, sem viver com Ele aqui na terra? Tem lógica isso? Tem lógica isso, meus irmãos? Alguém querer viver na eternidade com Deus, sem ter vivido com Deus aqui na temporalidade? Sim ou não? Não tem. Mas infelizmente tem muitos que querem isso. Não, Deus lá na última hora vai abrir uma portinha assim e vai dizer: entra, meu filho. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a eternidade, para se viver com Deus, será para aqueles que viveram uma vida com Deus aqui. Ainda que muitos pensem ser isso possível, a verdade é que não há como chegar nos céus sem uma vida com Jesus. Não há. Não há. Não há mesmo, pastor? Eu volto a afirmar: não há. Lázaro recebeu a promessa de vida eterna por duas coisas: porque ele amava Jesus e ele fez de Jesus o seu amigo. A vida eterna é dada àqueles que fizeram de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador.
E o texto também nos mostra que há uma condição para se viver essa vida eterna. Eu vou voltar aqui, porque a gente precisa entender o texto muito bem. Verso 25 e 26 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. E disse Jesus: Quem crê em qualquer Deus, ainda que morra, viverá. Ele disse isso. Quem crê em Deus A, Deus B, Deus C, Deus X, Deus não sei o quê, Deus A, Deus viverá? Não, ele disse: quem crê em mim. E ele afirma isso de novo. E todo que vive e crê em quem, meus irmãos? Em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, a condição para se viver essa eternidade com Deus é uma condição bem clara na palavra de Deus. Aquele que vive e crê em mim. Ou seja, é na temporalidade que nós temos que demonstrar a nossa crença e a nossa confiança no Senhor. É nesse tempo que nós vivemos, nas lutas que nós passamos, nas dificuldades que surgem. É nesse tempo que nós temos que demonstrar a nossa esperança em Deus. E aqui Jesus demonstrou o poder sobre a morte na vida de um indivíduo. Mas na cruz, ele demonstrou o poder da morte, o poder sobre a morte, de uma forma absoluta. Alguém pode dizer: não, mas Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Naim, Jesus ele ressuscitou ali, mas ressuscitou indivíduos. Será que ele venceu a morte? E a Bíblia nos garante isso, que pelo poder absoluto dele, ele também venceu a morte na cruz. A Bíblia diz que ele derrotou a morte de forma definitiva para conceder vida eterna a todos que a eles se entregam. Então, ao ressuscitar Lázaro, Jesus estava mostrando uma prévia daquilo que ele faria mais adiante. Ele ressuscitou Lázaro, mas mais adiante, quando ele ressuscitou de sobre os mortos, Jesus fez isso de uma vez por todas, para mostrar que esse será o caminho daqueles que nele esperam. Nós iremos morrer. Eu vou dizer de novo: nós iremos morrer. Amém. Não adianta fugir disso. Nós iremos morrer. Mas glória a Deus, que há uma promessa, que um dia nós ouviremos a voz: Josenildo, vem para fora. Antônio, vem para fora. Luiz, vem para fora. E quando nós ouvirmos esta voz, não importa como esteja o nosso corpo, a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados para a glória do Senhor. Amém, igreja? Um dia, nós encerraremos o nosso ciclo aqui na terra. Nossa temporalidade haverá de chegar ao fim. A minha firme esperança é que no dia da volta do Senhor, eu e todos aqueles que viveram para a sua glória, possamos ouvir essa mesma voz, a voz que Deus falou a Lázaro: venha para fora, desfrutar das mansões celestiais que foram preparadas para todos vós que me amaram e viveram para a minha glória. Quem quer ouvir isso naquele dia? Eu vou levantar as duas mãos. Eu quero ouvir isso naquele dia. A voz do Senhor que traz vida, a voz do Senhor que nos tira do poder da morte. Mas para isso, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, precisamos decidir hoje viver para Jesus. É vivendo para Jesus, entregando a nossa vida a Ele, fazendo dele o Senhor e Salvador das nossas vidas. Você já tem feito isso? Jesus é o Senhor da tua vida? É o Salvador dos irmãos? Se você já fez isso, permaneça firme nesta decisão e não deixe, meu irmão, que nada, que as lutas, as tristezas desta vida te afaste de Cristo. Doenças, problemas que se levantam, a nossa garantia está nele, em sermos seus servos, seus amigos,
aqueles que amam o Senhor. Então não deixe que nada te afaste do Senhor. Mas se você está aqui nesta noite e não fez do Senhor Jesus o Senhor da tua vida, que Deus lhe conceda esta oportunidade de você assumir esse compromisso hoje. De você dizer: eu quero viver a minha vida para Cristo Jesus e entregar todos os meus dias para Ele. Se você fizer isso, meus irmãos, a garantia que a palavra nos dá é que você vai ouvir essa voz. Ouvir essa voz chamando o teu nome no dia da grande ressurreição do Senhor. Amém? Eu quero ouvir essa voz. Eu vou ouvir esta voz. O dia da grande ressurreição do Senhor. E se você quer fazer isso nesta noite, você que está aqui nos visitando, é um amigo, talvez estava afastado, desviado, nós vamos orar agradecendo a Deus, mas se você estava afastado e quer voltar para Jesus, você pode vir aqui à frente. Nós podemos orar por você, abençoar a sua vida. Mas você que já é um crente no Senhor, que está caminhando firme no Senhor, descanse nessa promessa. A nossa temporalidade vai trazer os seus problemas, mas a nossa eternidade nos aguarda. Nós estaremos com Ele para todo o sempre. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, vamos